Astros e oráculos dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre o universo do yoga, né? O que é esse universo tão gostoso, o que ele traz para nós como ser humano. E eu convidei aqui um mestre, um querido um estudioso que atua há anos dentro deste universo, é o Adilson Brahmananda, e que está aqui com a gente. Prazer, que bom que você está aqui. Que delícia. Que bom, fico feliz que você está aqui com a gente. Eu também. Você sabe que a gente nunca falou sobre yoga aqui no Astros e Oráculos. Ah, é? E quando eu pensei na pauta, eu falei, preciso, Já sei quem vai vir aqui falar pra gente. E como é um programa que a gente também aborda o oráculo dentro do sentido mais amplo, eu te pergunto, podemos levar o yoga como um oráculo? O oráculo desperta algo quando a gente pratica o yoga? Tem alguma conexão? Eu não tenho dúvida, porque quando você pretende se harmonizar, né, com um todo, né, porque a gente não é nada ser uma organização. Nada. Né? Então a gente não chega a lugar nenhum. Para ir para uma festa, para eu chegar aqui eu tive que me organizar, você também. Também, correto. E os meninos que estão atrás da câmera e todo mundo, desde a recepcionista, todo mundo. Então, organização é fundamental. E isso para mim já é um grande tabuleiro da vida. Da vida. Né? Que muita gente chama isso de mandala, né? São as mandalas. E um oráculo, né? Que é essa coisa da organização, né? Do começo, meio e fim, de ter uma organização. Tem uma organização. E o yoga, ele é muito interessante, que ele é uma organização mesmo, né? De um todo, mas tem aí uma questão muito engraçada que eu venho trazer aqui para você, que é um pouco dessa visão deturpada que o Ocidente tem do yoga, porque a minha história, assim, eu comecei no yoga com 23 anos, tá? Tá. E eu não comecei botando o pé na cabeça. Não é por aí, né? Não, só para você ter uma ideia, eu fui entender o que era fazer uma postura, um asana, depois de 10 anos praticando yoga. Uau! Isso dá uma bugada na mente, total. né? Mas você praticou yoga há 10 anos para depois você fazer. Então, porque yoga é um braço muito amplo, né? Na verdade, são 8 braços que yoga tem, que é o Ashtanga Yoga, né? Que é yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. E esses são as divisórias que o yoga tem, né? Então, yamas, niyamas, asana. Asana são os asanas, as posturas. Então, você percebe que dentro desse braço de 8 viés, tem um só que é o da postura. E quando você fala isso, é uma ordem? Exato. Então as pessoas começam de trás para frente, exatamente. Mais ou menos isso? Sabe, aqui bagunça tudo, mas eu chego lá para esclarecer isso. Falando de ordem, né, vamos organizar isso aqui. Né, então ele é muito mais amplo, sabe? Então, assim, eu vivi na Índia 2 anos direto e eu convivi, sabe, com famílias que eles acordavam e a primeira coisa que eles faziam era pranayama de manhã. E era só isso. E ponto. Entende? Entendo. Então, ele está fazendo yoga, ok? Né? Se você colocar uma pessoa sentada, meditando, e uma pessoa do lado, de cabeça para baixo, fazendo um Srishasana, que é uma invertida, se alguém que é leigo fala assim, quem está fazendo yoga? Claro que a pessoa vai falar, o que está fazendo invertida. Não. Talvez o que está sentado quietinho, em silêncio, está muito mais no yoga, muito mais conectado, porque às vezes o cara está de cabeça para baixo, mas está pensando, será que vai dar tempo de levar a filha lá no médico hoje? Certo. Será que? E o outro está sentadinho, quietinho, focado. Sabe, pode estar ali. Pleno, absoluto, né? Então, assim, você percebe que como a coisa se amplia muito? Ou seja, eu fiquei 8 anos praticando yoga, e aí eu conheci a estrutura do yoga, a filosofia do yoga. Então, eu estudava mais a cultura védica, né? De onde veio o yoga, qual era a estrutura filosófica por trás, sabe, disso tudo. Digamos que era o Platão, o Sócrates, né? Do yoga, né? Então, são esses mestres que ensinou isso e os mantras, entendeu? E a disciplina interna, e sabe de como se comportar, como entender por que não se come carne, ou por que come carne, ou por que isso, ou por que aquilo.
as escrituras estão ali para ser estudadas. Então, isso é praticar yoga. Uhum. E né? aqui nós não fazemos isso. Que é o Samkhya, né? Que é a filosofia Samkhya, que é a estrutura mesmo do yoga, é filosófico, que é como vida, entende? Então, assim, e aí depois de um tempo disso tudo, que eu estudei isso tudo e eu praticava o Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, né? Então, olha a diferença, né? Bhakti é devoção. Então, por exemplo, eu morei numa casa na Índia que o casal acordava, ia para o altar deles, sabe, tinha um Shiva lá no altar, e ele oferecia uma flor, ele oferecia uma água e ele oferecia um alimento, ok? Isso é um puja, é uma adoração àquela divindade que representa para eles um Deus, né? né? Então, aquilo é Bhakti. Bhakti é devoção, era a devoção que ele tinha. Tá praticando yoga? Já tá praticando. Bhakti Yoga. Sim. Entendeu? Sim. Dhinana Yoga, Raja Yoga, que é da meditação, Hatha Yoga, que é do corpo. Então, olha só, são as nomenclaturas, sempre no final Yoga. Então, tudo é yoga nesse contexto. Então, não é só parar e botar o pé na cabeça, isso é yoga, não. Então, vem para o Ocidente com uma visão muito deturpada, que é só postura, e não é. Yoga é muito mais amplo. E aí você fica até confuso, que você hoje tem na academia, tem várias aulas de yoga, eu falo, gente, tá uma correria e as pessoas derrubam você na escada para ir fazer aula de yoga. Aí eu falo, gente, como assim? Oi, né? Como assim? Mas por quê? Porque quis botar o bolo no forno sem botar os ovos, sem bater a clara, o fermento, tudo. Entende? Então atropelou o processo. Então tudo tem uma organização. Então a gente volta para o oráculo. A organização estrutural, ela precisava, entendeu? Eu entrei lá com uma ansiedade absurda. Eu queria conhecimento, porque eu li os livros. E como que eu cheguei num ashram, que é um lugar de prática, né? É filosófica. Como que eu cheguei lá com uma ansiedade absurda, cheia de perguntas e tal. E o mestre falou, calma. Calminha. Faça isso só. E eu, não, só isso. E aí eu fiquei. Acordava às 4:30 da manhã, tomava um banho no rio, entendeu? Me purificava, e aí ia para o templo e fazia minhas orações, os meus mantras. Quero te perguntar isso agora. E eu comecei nesse processo e eu fiquei assim, 8 anos fazendo celibato, né? E aí 8 anos nesse processo de desenvolvimento. Aí, para depois eu começar a entender o que era mais profundamente, o que é o misticismo, o que era exatamente a prática física, que era completamente... Na hora de cozinhar, eu também praticava yoga, que você tem que estar ali... De corpo e alma, De corpo né? e alma, entendeu? Não, dentro de uma cozinha de um ashram, não se fala palavrão, não faz fofoca, não fala outra coisa. Tem que estar cozinhando e cantando mantras. Porque na cultura védica fala que o alimento ele absorve energia. Correto, concordo. E principalmente na presença do fogo, ali dos grãos e aquela coisa toda. Então, ele absorve energia. Então, se você tiver com uma mente muito impura, agitada, vai para o alimento. E aí você come o alimento e aí você vai absorver aquela energia, ok? Ok. Então, se tem essa disciplina de não se falar não estou bem hoje, então tira. Então não cozinho. Então vai para outro lugar. Agora você falou uma coisa que você falou, eu fiquei meditando, orava. Yoga é religião? Yoga não é uma religião. Não é uma religião? Não é. As pessoas misturam aqui no Ocidente? Completamente. E yoga nunca teve a pretensão alguma, entende? De ser uma religião. Muito pelo contrário. Né? O que o yoga faz? Ele prepara as pessoas para ela ter o melhor entendimento. Voltamos para o viés da organização. É para isso. O ocidental não sabe nem respirar. Não sabe. Entendeu? Na Índia, as próprias professoras que notam que tem alguma criança, algum aluno respirando errado, ela vai lá, amarra o maxilar dela, fecha a boca dela para ela desenvolver a respiração nasal, que ela sabe que aquilo vai auxiliar, induzir ela a uma consciência, a um relaxamento, que ela vai ter mais presença.
Porque e aí a gente entra na parte mais sistêmica do corpo, né? Que é a respiração. Aí a gente vê que isso tudo é científico, né? Porque você tem dois sistemas centrais nervosos, simpático e parasimpático. Uhum. Eles têm que estar equilibrados, que é para você criar o quê? Uma homeostase simpática, que é o equilíbrio do simpático, né? Que é aquela coisa da fuga e luta, né? Uhum. Que é o estresse, que é a ansiedade, e o parasimpático, que é a calma, que é o relaxamento. Então, quando eu respiro pela narina esquerda, eu chamo o meu sistema para acalmar. Na mesma hora, o cérebro ele recebe uma informação, ele se acalma. Então, naquele momento de fuga e luta, ele deixa de existir. Então, na crise de ansiedade, se você faz uma respiração já chamando o teu cérebro para reduzir a carga de cortisol, ele já começa a já relaxar. Então, a ideia da respiração é exatamente isso, é criar uma homeostase simpática para que você relaxe. E aí você começa opa, estou gerindo e administrando as minhas emoções. Então, o yoga, num aspecto físico e científico, com comprovações científicas, ele tem essa abordagem de não ser uma religião. Ele está te dando como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente, sabe? Como que isso é uma matemática a ser estudada, experimentada, e isso já foi comprovado cientificamente zilhões de vezes. Eu adorei que você falou, o yoga te traz você ser um gestor das suas emoções. Das suas emoções. Achei bárbaro isso. Mas Segura um segundinho que a gente vai dar uma pausinha aqui para os comerciais e a gente já volta. Brahma, e me diga uma coisa, hoje em dia, aqui no Brasil... deixa eu fazer só um adendo, porque tu falou Brahma, né? Mas por que Brahma? Por que Brahma? Tem muita gente que acha que é um apelido, né? Então, quando eu fui para a Índia, e lá eu recebi um nome espiritual chamado Brahmananda. Brahmananda. Foi o meu guru que na época me deu esse nome, que lindo. Brahmananda. Que tem um significado? Brahma é o criador, né? Porque na Índia tem três principais, que é Brahma, Vishnu e Shiva, o criador, o que cria, o que mantém e o que destrói, é um ciclo. E ele olhou para mim e achou que Brahmananda. Nanda é bem-aventurança, a maior, Brahma, o maior, o criador, a maior das bem-aventuranças. Nossa! Essa é mais ou menos que a tradução de um nome espiritual que ele falou, esse é o nome da sua alma. Que lindo. Isso eu tinha 23 anos. Que lindo. Então é Brahmananda. Brahmananda. E aí eu não dei a sorte de morar num país onde tem uma cerveja que chama Brahma, tem né? Brahma. Mas é bom você deixar claro mesmo, porque senão... Mas é um marketing interessantíssimo, né? Porque a sacada deles foi isso, né? Brahma é o número 1. É verdade. Né? É verdade. Brahma, mas me diga... Agora aqui no Brasil, hoje em dia, eu até me perco, porque são tantas linhagens de yoga e hoje tem dança. Eu também. Eu fico confusa e fico confusa também, às vezes, não um julgamento, tá? Mas essas pessoas que praticam isso e às vezes nem olham para o teu lado, às vezes não falam nem um bom dia, uma boa tarde. Eu fico um pouco perdida. O que é o yoga aqui no Brasil hoje? Está correto esse posicionamento? O que precisa ser direcionado melhor? Para quem quer começar, por onde começar? É um debate muito amplo. Extenso. Tá? Porque eu posso estar falando coisa aqui que vai gerar muita polêmica, né? Mas também eu me posiciono porque eu aprendi o yoga na essência, né, na raiz, e lá não é nada do que é aqui, passado aqui. Não existe essas derivações, não existe. Entendeu? Não existe hot yoga, isso, né, sabe, vamos pegar, o hot yoga, né? Então, assim, na Índia tem o yoga e o Ayurveda. O yoga, né, nessa questão da tradição do yoga, que é uma variação imensa, e tem a medicina científica comprovada, Ayurveda, ok? Ok. As duas se entrelaçam, elas são primas. Se eu me aprofundar em yoga, eu vou acabar entendendo o que é Ayurveda.
Tanto é que eu me tornei terapeuta Ayurveda também, por curiosidade. E quem faz Ayurveda acaba entendendo um pouco sobre ela. Ela se entrelaça, ok? Ok. Dentro do Ayurveda, uma premissa básica é assim que eles dizem que você tem 3 biotipos, né? Vata, Pitta e Kapha. Correto. Né? Então, são biotipos de pessoas, né? E todos eles não é recomendado que você nunca, em nenhuma terapia, em nenhum ambiente, você esquente a cabeça. Porque isso pode desequilibrar todo o seu lado emocional. Uau. Que você vai desequilibrar o Vata, que é o ar, que é o que move a cabeça, que é o que a gente pensa, que é esse movimento, que é essa fluidez toda. Isso pode desequilibrar Vata, ok? E se a pessoa é Pitta, se ela é fogo, ela vai para uma sala aquecida, eles praticam yoga numa sala aquecida de 38 a 42 graus. Então, assim, como que uma pessoa fica dentro de uma sala extremamente, ainda fazendo atividade física? Isso para o Ayurveda é insano. Não existe isso. Não Correto. existe. O cara que criou isso, que é o Brikhan, que é um indiano e foi para os Estados Unidos na década de 60, 50, 60, e ele desenvolveu lá esse método que ele criou da cabeça dele, e porque ele estava em Nova York, que é muito frio, ok, até faz sentido, né? No ambiente que ele estava. Exato, mas como isso foi se propagar? Mas isso é tão sério que o Brikhan, ele não pode pisar nem nos Estados Unidos mais hoje, porque se ele pisar, ele é caçado, ele vai preso. Porque teve vários processos, entendeu? Sabe, muitas pessoas foram parar no hospital com falência dos órgãos, entendeu? De desidratação profunda. Então isso é muito sério. Então, fugiu. Falando, né, de uma coisa que era para fazer muito bem. Ah, mas eu adoro, é porque me aquece. Tudo bem. Tá aí. Mas a ciência diz que não é uma coisa saudável, né? Agora, para quem quer começar, gosta, o que você indica? Para quem tem curiosidade, quem quer começar, ou quem de repente já está fazendo, mas quer entender melhor o que está fazendo. Começa por moda, começa porque a amiga fez e quer entender o sentido. O que você dá aí de dica? Se você é um buscador autêntico, busque o Hatha Yoga. É o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é a raiz, é o que é ensinado na Índia. Ok, Hatha Yoga. Começa por aí. Entendeu? Então, no Hatha Yoga, os professores de Hatha Yoga vão sempre te dar essa cronologia, entendeu? Sabe, de você se sentar, ou relaxar o teu corpo, aprender a respiração, e aí faz as atividades físicas que são os asanas, e aí finaliza com a meditação, que você vai meditar. Entende? E aí que entra, sabe, aquela história, mas eu sou um cristão e eu não medito. Jesus meditava. Exato, porque também é outra polêmica. Né? Cristão medita então, ou não medita? Você vai meditar, eu posso meditar. Eu hoje medito em Jesus. Claro. Eu levo os meus pensamentos até Jesus. Antigamente eu meditava e eu pensava em Shiva, em Ganesha, ou não pensava nada. Ou não pensava nada. Hoje eu volto para Jesus, porque eu me tornei um cristão, então eu gosto disso. Então, assim, mas eu não abandonei o yoga, porque eu sei que o yoga não é uma religião. Ok. Então eu trago toda a parte científica e comprovação científica para o meu corpo estar bem e a minha mente estar bem, mas eu coloco a minha fé, que é Jesus, nessa história, né? Então, assim, mas quem acha, mas um yogi cristão, aonde já se viu isso? Então, assim, se você não conhece, mal conhece o cristianismo, mal conhece o que é yoga, é a base quem é você para estar julgando? Primeiro que você já vai estar julgando o que Jesus disse, não julgar para ser julgado. Então, assim, vai estudar, vai pesquisar, vai a fundo e vai entender que não é bem assim, né? Ô Brahma, e falando o que você falou, a partir do momento que eu estou sentada, quieta, meditando, ou em silêncio comigo, Sim. Se eu estou numa igreja sentada, eu também estou... Eu faço isso. Eu passei um período, quando eu decidi voltar para Jesus, porque quando eu fui para o yoga, é muito engraçado que eu internamente eu fiz uma oração e eu falei assim, Jesus, eu vou ali. Eu vou ali.
Mas eu volto. Eu preciso ir ali, entendeu? E aí eu fui pro yoga. Uhum. E agora é quando eu Você saí retorna. dessa crise existencial e tudo, e ser espiritual, que eu voltei para Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi frequentar igrejas católicas Uhum. às 3, 4 horas da tarde, que é um horário que eu não dou muita aula, Uhum. né? Então eu Você ia tem para a essa- igreja, eu sentava e eu ficava sentindo a egrégora crística à Ali. minha volta. Sem um padre falando, Sim, sem sermão, sim, sem sim. nada. Só Só você sentava ali. e ficava ali. E fiz isso em várias igrejas de São Paulo, várias. Que delícia. E foi ótimo, que eu nunca tinha visitado elas. Muito poucas, mas aí eu comecei a... E aquilo ali... E aí eu pedi para um ex-sogro meu uma Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia, e isso, aquilo, outro. Comecei a falar com a minha filha Yasmin, e ela já estava mais evoluída nessa trajetória, a gente começou a se falar muito. Que lindo, que Comecei troca. a frequentar a igreja dela, e foi caindo umas fichas, até que um belo dia o meu coração não aguentou, e eu me rendi, e eu me batizei. Que lindo, Brahma. Eu me batizei. E aí foi um despertar assim incrível, que no dia do meu batismo, o pastor fez uma oração lá, e na hora que eu fechei os olhos e eu abri o meu olho espiritual, eu vi uma falange de anjos do lado direito dado a mão, e o outro da esquerda também, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, você voltou para a corrente, Seja bem-vindo, né? o retorno. Você voltou para essa egrégora. Sabe? Então, assim, aí eu me derramei, né? Eu enchi mais a piscina de água, porque eu chorei pra caramba. E foi maravilhoso, assim. E tem sido, maravilhoso, né? E hoje você traz isso para o seu dia a dia, para as suas aulas, Pras porque minhas eu vou aulas. deixar a dica aqui, depois ele vai deixar o contato dele. Ele é um excelente instrutor, como é que a gente pode... Isso. É? Orientador, mentor. né? Mas eu, como sou terapeuta, né, Ayurveda, então eu cuido dos meus alunos personal, eu trabalho com personal, né? E eu cuido deles assim, da forma que cada um, sabe, está precisando, sabe? Isso que é bacana, um todo, né? Um todo, entendeu? Então, na parte física, emocional, espiritual, então dicas e conversa, um bate-papo ali no atendimento. Eu tô com uma hérnia de disco aqui na lombar, eu preciso... Então aí entra o yoga científico, das posturas, sabe, de como tá corrigindo isso, como tá corrigindo aquilo. Então, respondendo àquela pergunta sua, quem quer começar? Quem quer começar? É no yoga, vai pelo Hatha Yoga. Hatha. Sai dessas modinhas todas malucas, entendeu? Que é um movimento ocidental. Isso não é a base do yoga, isso só vai te pirar mais ainda, porque uma hora como Wine Yoga, Hemp Yoga, Nossa, Acro eu já não dou Yoga, conta. não sei o que lá, yoga. Eu já me perdi. Foge disso, Outra cara. coisa também, eu vi um post, acompanhei esse, eu achei engraçadíssimo, que é uma americana que fala, gente, a gente começava a fazer yoga com pijama em casa, e hoje, agora, é uma roupa de yoga, tá? Sim. Né? Virou assim, tudo yoga. Business, o tapete do yoga, a mochilinha do yoga, a calça do yoga, e se você não tiver, você não tá fazendo yoga. É o faturamento do universo yoga. Nos Estados Unidos, o ano passado foi na ordem de 4,5 bilhões de dólares. Uau. Ou seja, virou uma indústria. Virou uma indústria. Tudo bem que virasse, ok, mas assim, não perca a tradição. Não pode perder o perca fio, os né? valores, entendeu? Não vá para uma aula, de yoga, sabe? E tá fazendo um cachorro olhando para baixo e tá olhando pro lado, entendeu? Sabe? Lá pra moça, mas aquela roupa ali, sabe? Exato. Não é. Não pode ser. O momento de você estar olhando para você. Pega isso, entendeu? Porque a saída é para dentro. É para dentro. Hashtag, a saída é para dentro. Então, assim, não vai pela modinha, vai se curar. Vai se curar. Entende? Vai olhar para dentro, entendeu? Para tudo ter sentido, é para você entender o quanto Deus está se manifestando, sabe, à sua volta, a todo tempo, sabe, no raiar do sol, sabe, no final do dia, no chegar da lua, entendeu? Sabe, é tudo, sabe, quando você bebe uma água, sabe, quando você vê um filho feliz, sabe, é coisa assim que você só vai perceber se você estiver conectado. Yoga é exatamente isso. Ela fala, yoga é união, e yoga é conexão, é a união com o todo. Ai, que lindo! O todo, mas o todo, assim, wellness, né? É assim, é esse bem-estar,
é estar mesmo, sabe, é decidido a trocar vícios horríveis, entendeu? Sabe, má alimentação, é, é, é Dormir uma, mal. é uma rotina péssima, entendeu? Sabe, muito atribulado, isso não vai te levar a nada. Brahma, Né? a carta da semana será por você, hein? E eu trouxe Ok. um especial. Esse oráculo é lindo, gente. É um oráculo dos chakras, da Fernanda. Dos chakras. Dos chakras, boa. Isso. É estrela e cristais. Depois eu vou dar dica aí, ó. Dos chakras. Boa. Você que vai escolher. Tá bom. Qual que é o chakra da semana? Dessa primeira semana. Vamos lá. Tananana. Vamos ver qual que você pegou. Opa, o chakra laríngeo. Ó, da fala, da expressão. Compreensão e clareza. Uhum. Olha só. E o que ele fala? Organize seus sentimentos e pensamentos. Você falou o tempo todo de organização. Gestor das emoções. Você falou, mergulhe dentro das suas emoções e tenha clareza das suas ideias. Seus pensamentos e sentimentos são importantes, merecem ser ouvidos, respeitados e só você pode garantir isso. Não se coloque onde você não tem voz. E aí, fazendo um adendo, né? Por favor. Se é o chakra da laringe, né? Então, ele precisa estar equilibrado para que eu fale coisas que realmente vai agradar as pessoas, entendeu? Sabe? E seja sincero, sabe? Porque o que tem mais hoje em dia são palavras raivosas, né? Sabe? São expressão, assim, sabe? Julgamento. Então, usa essa ferramenta, né? Que é a fala, que é a garganta, porque isso tá ligado o quê? Você sobe, você tem 7 chakras principais, tá? Existe muito mais, são 114, mas os 7 principais. O chakra cardíaco, ele é o divisor, da base para baixo, para subir. Então, quando sobe aqui já fala que você tem que ter uma evolução muito grande, porque isso aqui, ó, é tudo, né? Exatamente. Entendeu? É a minha compreensão e o que eu compreendo é o que eu falo, e isso tem impacto nas minhas palavras, né? O PNL tá aí, existe por causa disso, né? Como que eu falo, entendeu? Hoje eu não tenho dinheiro. Nossa. Entendeu? E tem tudo aqui, menos dinheiro. Deus me temos livre. tudo aqui, mas menos dinheiro. São as falas, né? As falas. Então muda essas falas, porque a fala ela tem veracidade, ela tem força. Tem poder. Tem um poder incrível. Então, se você está com esse chakra organizado, isso aqui fala, que isso reverbera para cá, que isso reverbera para cá. Então, isso é a tua expressão. Então, o chakra da laringe, ele previne, inclusive, você ter uma tireoide bagunçada, né? Então, quem tem uma tireoide bagunçada, minha amiga, porque esse chakra não está funcionando. Então, a dica que eu dou, quem canta seus males espanta, né? Não é essa fala? É isso aí. Então, eu falo o seguinte, quem mantra seus males espanta. Ai, que lindo. Né? Ou seja, canta para Deus, fala para Deus, conversa com Deus, entendeu? E se expressa nisso para purificar isso aqui, entendeu? Para deixar isso mais claro. E fala a verdade independente de qualquer coisa. Não fale mentira, nem para você, nem para ninguém, porque isso retrai e ele não vai expandir. Então, ele só abre com veracidade, entendeu? Brahma, você vai ter de voltar, porque eu vou encerrar o programa, mas eu vou te chamar mais vezes. Tá bom. Vamos fazer um só dos chakras. Aí Vamos fazer só um dos chakras? É um universo que eu amo. A gente vai fazer. Eu a gente amo. vai fazer. Ó, gratidão. 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 Pelo convite. E antes de encerrar, deixa o seu contato. Quem gostou, quem quer entrar em contato com você, onde te acha? Nas minhas redes sociais é brahmananda.yoga. Fácil, né? Fácil, Brahma. Brahma, como cerveja. Como a cerveja número 1. Nanda.yoga com Y. E aí me acha lá. Combinado. Ok? Gratidão. Namastê, fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Tudo Astros e oráculos para você. Até mais.